Meus cumprimentos a você que acompanha mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Seguinte, já vou soltar o vídeo, mas eu gostaria já de deixar o convite aqui a você que está aqui e não é inscrito ainda, que dê essa moral de se inscrever. Não custa nada, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. E dessa forma você receberá o nosso conteúdo, ficará por dentro de tudo que acontece sempre no nosso Glorioso, com vídeos atualizados, vídeos novos, fresquinhos, com muitas notícias sobre o nosso Glorioso. Beleza? Bora pro vídeo. Muito bem, o Botafogo chegou a Quito para a partida contra a LDU amanhã pela Libertadores. O técnico Arthur Jorge fará sua estreia no Glorioso. Mais de 4.500 quilômetros de viagem e, enfim, o Botafogo chegou em Quito, no Equador, com uma recepção especial para o equatoriano Luiz Segovia, que vai se sentir em casa no jogo decisivo. A quarta-feira será de treino intenso em preparação para a partida contra a LDU, na quinta pelo Grupo D da Libertadores. As duas equipes vêm de derrota na estreia, mesmo como favoritas para a classificação. O duelo na altitude de 2.800 metros do estádio Casablanca vai marcar a estreia de Arthur Jorge no comando da equipe. Damian Soares, que estava suspenso, e Marçal, recuperado de uma lesão na panturrilha, estão liberados e podem ser novidades no time titular contra um rival conhecido e na mesma situação do Alvinegro, em uma partida com clima de decisão. Vamos olhar a lista de relacionados do Botafogo para esse jogo? Coloca aqui na tela, por favor. A gente tem a ausência do Damian Soares, que está suspenso. Ele foi expulso, já cumpriu um jogo, mas como é um vermelho direto, são 2 jogos que ele tem que ficar fora. E a gente também tem a ausência do Rafael, por uma questão clínica. O Rafael que estava voltando, e eu acho que o torcedor lamenta muito, que tinha uma expectativa muito grande, principalmente no último jogo de Libertadores. O Matheus, que é um garoto que é uma promessa, que é um garoto muita qualidade, mas não desempenhou bem contra o Júnior Barranquilla. E quando o Rafa entra no jogo, ele dá uma consistência ali, principalmente defensiva, Pedrosa. Era um outro momento do jogo, era um outro momento do Júnior Barranquilla também, mas eu achei que o Rafa somou bastante pelo lado direito. E aí mais um problema clínico, ele que vai ser a ausência. Eu acho que tinha uma expectativa até do torcedor de encontrar o Rafael como titular na lateral direita. O problema do Rafael é que você não consegue contar com ele, né? Isso tá claro na cabeça de qualquer treinador. Por que ele escolhe o Matheus Ponte em relação ao Rafael? Porque você não sabe se você vai ter o Rafael no jogo seguinte. E isso não é uma questão de agora. Tiveram até lesões que não foram culpa do Rafael. Foram lesões de fatalidade, mas em outros momentos você, analisando o que é o Rafael, é um grande jogador, é um cara que poderia ajudar o Botafogo, só que você não pode contar com ele, porque ele tem problemas físicos constantes. Então como é que você vai armar o seu time contando com esse cara se você não sabe se ele vai ter ele no próximo jogo? Então para o Botafogo é uma situação muito complicada. Eu acho que de forma geral, analisando o grupo, a derrota em casa, ela complica o Botafogo já de cara. Ao mesmo tempo, você não pode nem pensar em, eu vou pontuar, eu só vou ganhar um ponto aqui. Não, o Botafogo tem que jogar para vencer fora de casa, para poder voltar ao grupo. Eu vou dar um exemplo aqui. O Grêmio perdeu o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo dentro de casa. Ao contrário, se o Botafogo perder esse jogo fora de casa, o Botafogo ficou numa situação parecida com a do Grêmio. Sabe quanto que o Grêmio vai conseguir a classificação? Muito dificilmente, porque o Grêmio pega o Estudiantes fora de casa agora na próxima rodada, só que tem 0 pontos. E a gente fala o que aconteceu, que não foi o caso do Botafogo, o Grêmio colocou o time reserva no primeiro jogo. Então quando você perde um jogo numa fase de grupos que tem 6, contra adversários da Libertadores, que são adversários difíceis, não só pela qualidade técnica, mas também por questões como altitude, questões de viagem, de cansaço, é muito complicado. Então o Botafogo não pode nem pensar em empatar a partida pela Libertadores. E segundo o site do Globoesporte.com, além do Rafa, que a gente citou aqui, e do Damian Soares, o Eduardo, o Marçal e o Savarino também serão ausências nessa partida. O Botafogo ainda não colocou os relacionados, mas o Globo Esporte deu esse destaque nessas ausências. E a gente comentando em cima disso, Vene Casagrande, como será que o Arthur Jorge vem com esse Botafogo? O Eduardo que já não fez um bom jogo contra o Júnior Barranquilla. E aí você tem a opção do Romero no banco, né? Eu ia falar justamente o nome dele. Talvez seja a oportunidade aí para o Romero ser titular, até porque ele foi contratado para isso, teoricamente, para brigar por uma vaga com o Eduardo ou ser o reserva imediato do Eduardo. Então acredito que seja uma boa oportunidade para o Romero estrear como titular. Se a gente for para analisar, uma boa oportunidade, porque pela ausência do Eduardo. Mas num jogo fora de casa, de Libertadores, em Quito, altitude, vai ser complicado para o Romero. Mas ele tem futebol, ele já mostrou que consegue desempenhar bem aí
em competições sul-americanas. Então é uma tarefa extremamente difícil para o Botafogo e pelo que aconteceu na estreia, eu acho que o Botafogo tem que correr atrás do resultado. Qualquer outro resultado, se a gente parasse e analisasse aqui, se fosse uma estreia, Botafogo e LDU fora de casa e o Botafogo empatasse, ok. Só que se a gente olhar o cenário atualmente do grupo do Botafogo, um empate e uma derrota é péssimo para o Botafogo. Lembrando que o Júnior Barranquilla empatou ontem. Isso é um bom... Mas o quê? O Júnior tem 4 agora? É. Tem 4. Se o Botafogo empatar... Fica 3. E ainda enfrenta o Júnior fora de casa. Mas eu digo, não pensando no Júnior, pensando nos outros. Que segura todo mundo. Quem são os outros? Segurou. É o Universidade a LDU e a Universidade. Que tem 4 também. Botem aqui o grupo. A LDU perde no primeiro jogo, então a Universidade tem 4 pontos. Isso. O Júnior tem 4, a LDU tem 0 e o Botafogo tem 0. O jogo da LDU e do Botafogo é vida ou morte para esses dois times. É verdade, vida ou morte. matematicamente é. E aí a gente olhando também se existe essa ausência do Savarino, um outro problema. O Botafogo tem um buraco ali do lado esquerdo de ataque, tem um retorno, o Jefinho voltando, mas ainda precisa de ritmo de jogo. O Vitor Sá saiu, não volta mais, né? Já foi-se embora. Sim. E o Savarino nem é do lado esquerdo, o Pedrosa. Ele tá fazendo aquela função ali para ocupar aquele espaço que estava vazio. E agora a ausência dele. Joga o Jefinho. Eu não tenho dúvida disso. Tem que jogar o Jefinho, que é um jogador que está acostumado a atuar pelo aquele lado esquerdo. Infelizmente teve uma lesão que parou a progressão dele, que ele estava tendo na temporada, estava entrando, fazendo os gols, tanto tabelando quanto conseguindo fazer as jogadas de ponta. Para mim o Jefinho sempre foi, inclusive, o titular dessa ponta esquerda. Mas infelizmente ele teve essa lesão que freou esse crescimento que ele estava tendo. Agora, sem o Savarino, joga o Jefinho. Bom, pessoal, então a partida é logo mais 7 horas da noite, terá transmissão pela ESPN e pela Star Plus, com narração de Matheus Suman, comentários de Zinho e Oswaldo Pascoal e análise de arbitragem de Renata Ruel. A Conmebol designou uma arbitragem do Uruguai para a partida dessa quinta-feira. O árbitro será Andrés Matonte, auxiliado por Martin Sop e Andrés Nievas, com Esteban Ostojic como quarto árbitro. O VAR será comandado por Andrés Cunha, com Richard Trindade como o auxiliar do VAR. Vamos às escalações. A LDU ela deve entrar com Alexander Domingues no gol, José Quinteiro, Adé, Facundo Rodrigues, Leonel Quinones, Piove, Marco Angulo, Alzugaray e Rohan Julio. Estupiñán e Alex Arce. Técnico Joseph Alcácer. O Botafogo ele deve entrar em campo com Gatito, Matheus Ponte, Lucas Rauter, Alexander Barbosa e Hugo, Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jefinho e dupla de ataque Júnior Santos e Tiquinho Soares. Segundo informações, o técnico Arthur Jorge ele irá configurar o time numa espécie de 4-4-2, com 2 volantes, sendo Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Jefinho e Luiz Henrique mais abertos, e a dupla de ataque Júnior Santos e Tiquinho Soares revezando. Agora vamos aguardar para ver qual será a postura do time, se o Botafogo ele irá fazer aquela marcação na saída de bola, com linhas altas, pressionando o adversário, ou se será um time mais conservador, um time que será mais agrupado, um time que irá esperar, né, a LDU sair para o jogo e quando recuperar essa bola, sair em velocidade. Então vamos aguardar qual será a postura do time do Botafogo nesse jogo. É fato que o Botafogo não pode perder de maneira nenhuma. Ele tem que voltar do Equador com pelo menos um empate, pelo menos um ponto, que dessa forma a LDU ela não se aproxima, o Botafogo ele pontua, se mantém na briga, mantém a LDU com a mesma pontuação e nos jogos restantes que o Botafogo terá, ele consegue reverter. Ainda restarão ao Botafogo 4 partidas, 2 delas em casa, então o Botafogo empatando, pelo menos empatando esse jogo, ele se mantém na briga, só dependerá dele, o time tem que evoluir, tem que se tornar um time mais competitivo, mas ainda há chance. Para isso, o Botafogo ele não pode perder para a LDU. Então a gente espera aí que o Botafogo ele pelo menos empate esse jogo para se manter na briga. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva no canal.